Bem-vindo entre nós, à vontade. Bom dia. Que alegria agradecer Padre Gilson também, que esteve conosco há pouco, e poder estar com vocês aqui também. Nós tivemos um encontro lá em Queimadas, na Paraíba. Vocês conhecem onde é esse lugar? É a periferia de Campina Grande. E lá nós fizemos o 10º Fé e Política, e na preparação então foi quando eu conheci o meu atual confessor, o Padre JB, que é rogacionista, e com isso eles começaram a me enredar, e aí eu estou fazendo algumas dessas assessorias junto. E dizer para vocês do meu carinho, da minha alegria, porque eu fui formado pela vida religiosa. Nunca fui nem padre, nem seminarista, nem religioso, sempre batizado, que assumi a minha fé de ser igreja. Lá no Espírito Santo, e agora estou há 26 anos no Distrito Federal, né? Eu sou das margens do Rio Doce, que eu acho que todos sabem do que aconteceu por lá nesses últimos dias, e quase um ano já de 7 meses, né? Então eu venho como um homem de fé, compartilhar minha experiência e dizer que isso aqui é o que eu mais gosto de fazer, tá junto com a igreja, pensando, e eu sou um animador vocacional, viu? Eu tenho ali na minha bolsa alguns materiais, conforme a conversa que eu tenho, eu já, não deixo passar a oportunidade não. Eu comentava, acho que foi com o Gilson, né? Agora no cafezinho, que nós temos lá o Frei Dotto, que é OFM, franciscano, está conosco, uma grande aquisição para as pastorais sociais do Brasil, foi assessor da CPT no Rio Grande do Sul, e eu perguntei ele a respeito de um jovem que está por lá sempre, né? E fulano de tal, você já convidou para entrar na congregação? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu peguei o telefone, liguei lá para Uberlândia, falei, fulano, queria conversar sobre sua vocação. O que ele fez? Parou o carro na hora. Coração bateu acelerado. Falei, quando é que a gente pode ir para conversar pessoalmente? Então, às vezes, falta justamente o convite, né? E nessa história toda, eu queria ter 12 filhos, né? Mas me casei um pouco madurinho, não sabia que Deus tinha pensado nisso para a minha vida. Hoje já estou 19 anos casado, tenho Isabela com 15, fez esse ano, 1º de maio, e Júlia, que fez no último dia 16 de junho, 12 anos, né? E particularmente hoje eu estou, quem me conhece sabe que eu sou um homem do coração, mas minha esposa ontem ficou hospitalizada enquanto eu vinha para cá. E eu sempre gosto de dizer, se vocês acham que eu sou bom, é que vocês não conhecem a minha esposa. Ela é pedagoga, a partir de mim conheceu o psicodrama também como uma metodologia eficaz com a juventude, e estava lá terminando o semestre na universidade, ela que está cuidando da formação dos 600, 800 docentes que a gente tem na Católica, e teve um pico de pressão alta por uma série de situações que eu não vou aqui me dedicar, mas queria contar, porque a vontade que deu era descer do avião e ficar junto dela. Mas eu tenho amigos e família, não de sangue, também tenho, mas de gente que caminha com a gente. E eu tive toda a consolação. Eu rezo muito, e ainda mais pelo Papa Francisco, então, meu Deus. E nessa história toda, então, eu tive certeza de que eu podia seguir na missão, porque eu creio, Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia. Então, eu queria começar aqui dizendo dessa primeira experiência. Quando a gente tem capacidade de deixar aquilo que é mais precioso para a gente, eu já fiz isso desde a minha juventude, Deus retribui sempre. Então, é com esse compromisso de ser igreja que eu venho aqui falar com vocês hoje e dizer que eu vou falar de uma coisa que vai precisar de muita misericórdia de vocês. Eu vou falar sobre política.
mas no encontro de animação vocacional, falar de um tema como esse? Mas é porque a vocação, ela brota de um terreno. E a gente tem que conhecer que terreno é esse. E vocês vão ver, eu vou indicar depois, no caminho que eu vou fazer com vocês, no itinerário, tem slide aí que foi meu mestrado inteiro. 2 anos e meio para produzir um slide. Mas tem luta, tem história, tem vida e tem pensamento. Então, é com esse coração generoso que eu quero então partilhar com vocês num caminho que eu aprendi. Vamos passar então, por favor, Padre Rubens. 3 palavras, e apesar da fala do Padre Rubens aqui, que vai mandar para vocês toda essa construção que ele está fazendo aqui, eu sou daqueles que acham que é importante anotar naquilo que vocês acharem mais importante, porque aí você não tem a obrigação, né, Padre Rubens? Aí fica com o desejo de anotar aquilo que for mais relevante para vocês. Então, eu queria que cada um e cada uma pudesse agora, a partir dessas 3 palavras, é que eu pretendo trazer um pouco desse contexto, dessa realidade. E a partir daí, então, que outras ideias vocês associam com essas 3 palavras? Vamos ler juntos? Esgotamento, criminalização e aquecimento. Ao lado de cada uma delas, no material de vocês, anotem uma ideia, um pensamento, um sentimento que lhes ocorre. É o velho caminho freiriano, onde eu fui formado nas comunidades eclesiais de base. Eu sempre gosto de contar que lá em Colatina, na comunidade Maria das Graças, a gente só tinha missa uma vez por mês. Então, ou a gente acontecia igreja, ou a igreja não acontecia. E foi assim que eu pude ter minha formação em liturgia, 5 anos, ter minha formação em Bíblia, mais 5 anos, e em pastoral uns 30 anos já nessa caminhada. Desde os 9 anos como catequista e da pastoral do batismo lá na paróquia, na periferia do Distrito Federal. Com a palavra esgotamento, o que vocês associaram? O quê? Não estou escutando. Cansaço, que mais? Esgotamento de quê? Da vida, dos recursos, quem mais? Energias, modelos, paciência, opa, testemunho, água, opa. Bom, agora, vinculado à palavra criminalização, o que vocês associaram? De quem? Criminalização de quê ou de quem? Políticas. Dos movimentos sociais, que mais? Periferia, da marginalização, das esquerdas, da pobreza. Muito bom. Da indiferença, das minorias, da desigualdade. E aquecimento. Global veio a primeira palavra aí? Então vamos lá. Bom, eu vou compartilhar com vocês então as reflexões que a gente tem feito. Por favor, Padre Rubens. A primeira questão que eu estou associando a esgotamento, alguns disseram, é da democracia formal. Então nós chegamos no limite das possibilidades hoje no nosso país, na América Latina e no mundo inteiro. Faliu uma ideia de Estado nacional. Porque a democracia que nós temos, pela qual nós tanto lutamos, não está sendo suficiente para definir os nossos rumos e garantir a soberania dos nossos povos. Tem um esgotamento desse modelo de democracia. E quando eu falo que esgotamento não é para descartar, não. É para que a gente possa avançar ainda mais na construção de um outro modelo. Né? Alguém falava em esgotamento de um modelo. Pois é exatamente isso. Esgotou-se a ideia da democracia representativa apenas, sem inovações. Do financiamento de campanhas eleitorais por empresas
que distorcem a democracia. Hoje nós temos um Congresso Nacional que é considerado talvez o pior da história. Por quê? 70% dos que lá estão eleitos foram financiados por 10 grupos empresariais. E não é pouco financiado, não. Foram financiados em mais de 80% das suas campanhas. Quem que eles representam? Quem votou neles ou as empresas? Então, exatamente essa operação que está acontecendo no Brasil. A gente não entende o que está acontecendo se a gente não vai às raízes desse problema. O golpe que foi deferido agora, nesse ano, ele já tinha sido tentado em 2005. Como eles começaram a perceber que a população e a sociedade, inclusive a igreja, começou a se mover, iniciativa popular para a reforma política, onde o centro era o fim de financiamento, e depois, no próprio movimento pela constituinte exclusiva do sistema político, eles se alertaram e falaram: vamos operar para que nós tenhamos um Congresso fiel aos interesses daquilo que Padre Gilson colocou do mercado, ou o que nos apresentou aqui a faculdade FAPCOM. Então, nessa perspectiva, eles fizeram toda uma rede de financiamento para que nós tivéssemos esse resultado que nós estamos tendo agora. De forma que a gente votasse e parece que nosso voto não valeu nada. E nós elegêssemos os piores. E aí é preciso sempre dizer, ano passado eu atuei como assessor político da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, então eu frequentava o Congresso diariamente. E lá no Congresso Nacional, quando teve todos aqueles ataques à demarcação de territórios indígenas, à redução da maioridade penal, à revogação do Estatuto de Desarmamento, nós temos muitos, mais de 100 parlamentares, entre deputados e senadores, que eu não tenho nenhum medo de afirmar, trabalham muito mais do que qualquer um de nós pelas coisas mais caras que se construíram nesse Brasil. Mas estão aonde, Daniel? Eles estão ocultados pela mídia brasileira. A mídia brasileira não deixa a gente enxergar quem realmente trabalha em favor da população brasileira legitimamente. E por isso que a ideia que a gente tem é que se vaiam todos, como se ninguém prestasse. Mas isso a gente vai ter tempo de aprofundar um pouco mais, mas eu queria dar esse testemunho para vocês, de quem frequentou, viu e acompanhou. Gente que fica sem dormir noites e noites para encontrar estratégias para enfrentar essa grande avalanche na política brasileira que nós estamos vivendo hoje. E com muito sofrimento também. Então, é importante que vocês saibam disso. Esgotamento da democracia formal pela corrupção, pela falta de ética, pelo compromisso de submissão aos interesses privados internacionais, rompendo com a autonomia e soberania do país. Então, nós temos um momento muito crítico da nossa democracia brasileira. E por isso muita gente sente saudade da ditadura. Mas a gente não conhece o que aconteceu ainda na ditadura, mal tivemos os relatórios que dão uma pilha assim, eu recebi lá na CNBB, do que foi apurado pela Comissão Nacional da Verdade. Nós precisamos de religiosos, religiosas que conheçam o conteúdo, porque muitos dos que foram mortos e torturados eram também da vida religiosa consagrada e que deram o seu testemunho, o seu martírio, e a própria vida religiosa não sabe disso. Precisa se apropriar desse testemunho. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos uma sociedade em redes, como diz aí o Manuel Castells, mas a gente tem que ter cuidado. É aquela coisa, você está conectado longe e distante perto. E tem mais de 50% da população brasileira que não está conectada. Então, muita gente acha que a militância é ficar nas redes sociais, falando só com quem a gente, aqueles que começam a namorar, Padre Gilson, são deletados do Facebook, são tirados de circulação, porque não são mais gente que eu queira continuar me relacionando. Então, é um alerta, porque às vezes dá uma falsa ideia de interação. É uma interação importante, eu sou professor de educação à distância com seriedade na universidade, mas é preciso que a gente saiba dos limites e das possibilidades que tem, porque senão a gente... Bom, agora, esse esgotamento da democracia formal, ele tem raízes, o próximo Padre Rubens. Essa aí que é a lâmina
que demorou 2 anos e meio, viu, gente? Valorizem, por favor. É para isso que a gente estuda, para produzir pensamento, reflexão, coisas novas. Não tem nos manuais de ciência política isso que eu estou apresentando aqui. Se tem, está espaçado. O que é que constitui a nossa cultura política? E que vocês vão encontrar nos vocacionados, na política e em vocês mesmos. É a formação da matriz do pensamento brasileiro. Primeiro, leiam comigo que está de negrito. Quer dizer o quê? No início do Brasil colônia, o que era? Da Europa, de Portugal, a sede. Depois, mudou para onde? Estados Unidos. Através de quê? Da indústria cinematográfica, que trouxe o modelo norte-americano de consumo para as nossas vidas, dizendo que ser feliz é comprar e comprar e comprar, né? Então tudo isso, e a gente muitas vezes chega nos lugares, principalmente nós como religiosos, sob a ideia de ser missionário e não considera nada do que existe, quer zerar, quer começar tudo de novo, não respeitando a história das comunidades aonde se atuou. Então são desafios que a gente tem, porque isso não aconteceu só lá, não. Continua acontecendo conosco até hoje. E a gente, quando fala das coisas do Brasil, o que a gente fala? Organizações Tabajara. Ou filosofia Tupiniquim. Agora fala em nome indígena para valorizar? Não, para debochar. Então, primeira questão que está aí colocada e que marca, e que o tempo inteiro a gente tem que estar vendo, porque às vezes a gente não acredita, como o Dom Helder nos ensinou a cantar. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor, no seu irmão que está do seu lado, que está na sua comunidade. Às vezes é muito mais fácil amar quem está longe do que quem está perto. De perto a gente se estranha, né? Segundo traço da característica da cultura política brasileira. Comigo vocês? Racismo e preconceito. Como herança, então, da escravidão. Isso é muito grave. Mais de 350 anos de escravidão. Uma das maiores da história recente da humanidade. E de forma permanente. E masculina. Eu terminei o ano passado, em 2015, uma outra pós-graduação em gestão estratégica de políticas públicas. E fiz uma matéria só sobre escravidão. De novo, a gente não conhece a nossa história. Chegou um momento que tinha um branco para 9 negros. E por que os 9 negros não se rebelavam? Vida de negro é difícil. É difícil como que os pelourinhos estão aonde? Nos centros, nas praças das cidades que existiam à época. Ou seja, a violência sempre foi utilizada como forma de controle. Quando tem alguma coisa acontecendo, divulga-se a violência, gera medo e o povo recua da mobilização. Cuidado, é um mecanismo de controle, divulgar ou não a violência, e a violência é praticada como forma. Então, e em que pese tudo isso, muitas resistências, quilombos também se formaram. Mas essa cultura permeia a nossa cultura política. Pode ser, nossa, aquela religiosa é negrinha, mas até que inteligente, né? Coisas que a gente acha o mais normal possível, está no nosso vocabulário. E a gente acha que não está... Não, racista de jeito nenhum. E a gente vê essa cultura se reproduzir. Então, tem muito que... E por isso que as políticas de cotas, elas vêm fazer uma reparação. Porque quando eles foram, dia 13 de maio, libertos, não foram libertos. Eles foram abandonados. De forma que eles podiam sair, quando não era um modelo econômico mais vantajoso, e perderam as poucas possibilidades que tinham de ter lugar para viver, comida, e foram começar as nossas favelas brasileiras. Tem muita história do Brasil que precisa ser revisitada para a gente poder projetar, na linha do que o padre Gilson falava, o nosso futuro.
Vocês estão vendo que eu estou percorrendo a história. Terceiro elemento, clientelismo decorrente do quê? Manda quem pode. Ô, catequese bem feita, hein, gente? Olha aí, na ponta da língua. Padre Gilson, nem os 10 mandamentos, Padre Juarez, eu acho que o pessoal sabe tão bem igual isso aqui. O que é o coronelismo? Existiu ali no final do Império, início da Primeira República, da República Velha, e era a submissão voluntária de livres, homens brancos ou de negros, à estrutura de um mandão local. E quando um ganhava a política, o outro ficava completamente criminalizado. E aí ele nomeava a professora, o delegado e às vezes o padre, ainda no sistema do patronato. Então vocês vejam que é o controle, é ter o poder, e a partir daí começa a corrupção no Brasil. É nesse momento onde há a utilização do que é público em função privada. Que não tem problema, eles estão acima da lei. É assim que os mandões locais se colocaram. E aqui, alguém tem alguma ascendência nordestina? Quem tem alguma ascendência nordestina, levante a mão. Quase a metade, hein? O que acontece? Conhecemos isso lá no Nordeste, mas conhecemos isso aqui no Sul e no Sudeste também. Então, essa ideia do coronel existe até hoje. Depois, caminhando na história, com a Revolução de 30, temos a imposição da CLT e aí, cidadania só pelo trabalho. Quem não trabalha, não come. Nós também, enquanto igreja, valorizamos muito o trabalho como uma forma da dignidade humana, mas também às vezes se limita a cidadania ao trabalho. E aí nós temos um grande desafio, que é considerar a gente quem não trabalha. Então, no Brasil, nós não tivemos uma luta por direitos civis ou direitos políticos. O primeiro reconhecimento de direitos que foi imposto para nós, por conta dos movimentos que vinham revolucionários com os migrantes da Europa, foram por meio dos direitos trabalhistas, pelos quais agora nós estamos lutando para não serem revogados. Mas aí criou em nós a ideia de que só vale quem trabalha. Quando a gente recebe na comunidade alguém que está desempregado, fica aquela desconfiançazinha, igual um mosquitinho na nossa ouvido. Ele deve ser malandrinho, né? Com tanta coisa para fazer, não está trabalhando, deve ser, né, preguiçoso. E isso vai corroendo a nossa consciência, porque é o não dito o que mais influencia o que a gente faz. Porque a gente não tem coragem de dizer tudo o que a gente pensa, menos ainda tudo o que a gente sente. E com isso a gente deixa a nossa fantasia aguçada para rotular o outro e para condenar o outro, e aí eu me afasto. Seguindo, na mesma corrente, autoritarismo, consequência dos períodos de ditaduras, tanto civis como militares. Essas ditaduras que marcaram o Brasil, e eu tive a oportunidade de atuar como secretário de Estado no Distrito Federal, na área da assistência social, e vi, na relação do convênio, como que o Estado é autoritário na relação com a sociedade civil. As comunidades, as entidades, principalmente religiosas, fazem tanto, está ali a nossa companheira lá do Distrito Federal, e não tem reconhecimento. E o gestor pode, num dia, acordar de mau humor e resolver suspender o pagamento de todo mundo. Não tem nenhuma punição. Agora, a entidade deixou de tirar cópia de um cheque que não sei para onde que foi, suspende o pagamento por não sei quanto tempo, até a pobre da freira dar conta daquele papel miserável que está faltando na prestação de contas. Então, estou dizendo de relação autoritária, e aí nós temos aquilo que a gente chama de ditadura do P. Quando a gente nasce, quando tem pai em casa, cala a boca, menino. Vai para estudar na escolinha, professora. Todo mundo calado. Menino cheio de hormônio, querendo bagunçar a professora na rigidez. Vai para a igreja, o padre, o pastor, a pastora, manda todo mundo calar a boca. Casa de Deus, lugar de silêncio. Aí depois vai para trabalhar o patrão. Depois vai participar o prefeito. Aí vocês podem colocar outros pesos por conta de vocês. Tudo mandando. E depois a gente quer que as pessoas participem nas nossas comunidades. Como? Se não for criada a cultura por meio de dinâmicas. E aí é muito importante que a gente possa investir nisso também. É um aprendizado novo isso para nós. Que quem questiona foi duramente punido na nossa história brasileira. Por isso que as pessoas têm medo de levantar a mão e fazer pergunta
para quem está com o microfone nesse momento, por exemplo. Então são as questões que são práticas do cotidiano. Depois, os homens falando comigo. Desprezo pelas mulheres, oriunda do quê? Agora, só os homens são machistas? Pior que não, gente. Se fosse só os homens, seria só a metade, um pouco menos. Mas é uma cultura onde o tempo inteiro nós reproduzimos, inclusive a vida religiosa. Ah, Daniel, mas na igreja não tem machismo. Hã? Não tem? Onde não tem? Só que a gente está tão imerso nisso que a gente não consegue conceber. Ah, Daniel, mas isso é coisa, você está falando da história antiga. Eu digo para vocês, a minha esposa foi diretora de um colégio, de uma rede privada no Distrito Federal. Ela é negra, competente, já falei sobre isso com vocês. Só que ela ganhava 40% do salário de um outro diretor, de uma outra unidade dessa escola, que era homem e era branco. Assinado na carteira, com toda a justificativa legal e jurídica necessária. Quem disse que o direito é justo? Então nós temos muita coisa a revisitar na história da gente. E esse machismo que impede que nós tenhamos então reconhecimento. E por isso que mulher na política, ou ela é durona, ou não é respeitada. Tem que ser igual o homem para poder ser respeitado. E aí vem do nosso português, né? Homem público é político. E mulher pública é o quê? Prostituta. Pode procurar no OAS, no Aurélio, que está lá. Só para a gente perceber como que essa ideia do que é público e do que é privado está vinculado. E aí tem muitos bispos que questionam, e é muito importante que se questione a ideologia de gênero. Mas não podemos deixar debate sobre gênero fora da igreja e fora das nossas comunidades. Porque é preciso que a gente enfrente a violência consentida contra as mulheres. Nós precisamos vencer esse mal que habita as nossas residências no Brasil e que ficam ainda no obscuro da noite. É preciso. Finalmente, todo mundo junto? Pessoas valem pelo que elas parecem ser. Gente, o que eu vi de freira com iPhone aí, pelo amor de Santo André. Mas por que não podemos, Daniel? Aí que nós temos que pensar. Quando eu digo, né, esse sapato é novo porque minha mãe me deu dinheiro para comprar, graças a Deus. 76 anos aposentada da educação, mandou um dinheirinho para eu comprar. Mas enfim, quando eu digo que tenho calça com 10, 20 anos, o pessoal pensa que eu sou um ET. Esse pullover aqui então deve ter não sei quantos anos, mais de 2 décadas pelo menos. Então a gente pensa que as coisas são descartáveis. E tanto pensar que as coisas são descartáveis, a gente começa a achar que a gente também é descartável. Tudo isso permeia a relação de poder no Brasil. E às vezes permeia a animação vocacional também. Que a gente quer que os vocacionados sejam obedientes. Mas como? Cadê a profecia? Cadê a rebeldia? Que espaço a gente tem para misericórdia? Que construções novas nós vamos fazer? Eu sempre digo lá, eu tenho muito carinho pela vida religiosa consagrada, e lá eu sou um parceiro da CRB Nacional, da CRB do Distrito Federal, e a gente fala sempre, conseguir vocação, eu consigo um monte, depois eu posso assinar alguns contratos de metas, de quantos. Agora, o que é mais difícil? É levar para dentro e garantir a convivência e o carisma no dia a dia. Aí a gente se revela. Nós estamos tão apegados que a gente não consegue muitas vezes sair desse lugar de poder para acolher o outro que nos desafia. Vamos passar, Padre Rubens. Criminalização de quê, então? Da política. O que eu falava há pouco. Ninguém presta, todo mundo é igual. Nós estamos vivendo um tempo difícil de fundamentalismos religiosos e políticos, aonde se quer impor, quase tornar o Brasil um Estado teocrático. Agora é muito importante que vocês saibam que isso tem um planejamento, uma produção. Eu moro em Samambaia e lá em cada conjunto, né, em cada quadra não, tem uma igreja evangélica que faz a cabeça do nosso povo. E nós estamos num momento de muita intolerância. A gente está num momento onde a gente não consegue conversar uns com os outros. E por isso então
a falta de esperança também. Isso é muito grave, isso é muito sério no nosso país. Às vezes tem a maior paciência do mundo com os outros, mas quando chega na nossa comunidade, na nossa família, a gente trata o outro como se fosse um cavalo. Para não ficar feio, trata como um equino. E que caridade é essa? Que misericórdia é essa? Então nós temos um desafio muito grande da gente poder testemunhar no dia a dia. E a partir daí, o que surge quando se criminaliza a política? E aí a politização do próprio judiciário tem ajudado a fazer isso. A gente vai em busca de que, leiam comigo a última frase, por uma solução mágica ou à espera de um salvador da pátria. Quem vai ser salvador da pátria? Vai ser o Juiz Moro? Vai ser o Bolsonaro? É isso que está sendo proposto para o Brasil. E nós temos então pelo mundo inteiro a eleição de extremos. Ou da extrema esquerda ou da extrema direita. E cadê o equilíbrio? E cadê a possibilidade de uma construção e de uma solução coletiva? Fora da política, o que a gente vai ter? A política é o meio legítimo de se resolver conflitos numa sociedade democrática. Agora, se eu não tenho a política, vai ser a lei do mais forte? Há uma semana atrás, um grupo de 30 pessoas, vestidas todas de preto, foram lá para bater nos dirigentes do Centro Acadêmico da Sociologia na UNB. Com porretes e com pau. Quebraram vidros. Ah, não vi isso na televisão. É claro que você não vai ver isso na televisão. Porque esses são os resultados do processo de impeachment que aconteceu lá na Câmara Federal nesses últimos dias. A autorização da intolerância e da violência. Em nome de quem? Em nome de Deus. A maioria dos votos não foram em nome do povo, foram em nome de Deus. Que Deus é esse que está autorizando a violência como forma de resolver as nossas diferenças? Esse não é o Deus de Jacó, não é o Deus de Abraão, não é o Deus que escuta o povo. Pode ser o Deus até do faraó do Egito, mas não é o Deus que é da nossa tradição judaico-cristã. Então, nós temos isso, se materializa, podem passar, Padre Rubens, na crise política e econômica que a gente tem enfrentado. O impeachment da presidente Dilma, que interessa. Cada vez mais fica claro toda a articulação internacional. E o próprio Papa Francisco, ninguém mais, ninguém menos, chamou, quando não se consegue resolver pela jurídica, pela lei, o que faz? Dá golpe. E ele foi quem chamou, mais uma vez, e falou de golpes brancos. O que é golpe branco? Tem uma aparência de legalidade, mas no fundo é uma imposição autoritária dos donos do poder, dos donos do dinheiro. E pensado e patrocinado aonde? Em todo o esquema do dinheiro capital internacional. Para se apropriar de quê? Do petróleo brasileiro, de tudo aquilo que é algumas empresas que começaram a concorrer em nível internacional pelo Brasil. Então nós estamos num grande engodo. E quem assumiu o poder, o que fez a primeira coisa? Queria parar com todos os tipos de apurações. Como se eles assumindo o poder já tivesse parado a corrupção. Parou? Claro que não. Porque esse é um problema que está dentro da história política. As vísceras do Brasil estão à mostra. Agora vocês acham que nos países de fora é menos do que no Brasil? Mas só que o Brasil é colocado como se fosse um país para ser execrado. Por quê? Porque teimou em levantar a cabeça e ter outros parceiros que não fossem os Estados Unidos da América. Nós temos um grande momento de aprofundamento e de resistência no Brasil, justamente para que nós possamos lutar pela nossa soberania. Eu sou responsável pela equipe de análise de conjuntura da CNBB. Todos os meses a gente prepara um texto de 10 a 14 páginas enquanto equipe e apresenta isso tudo para que se possa ter um posicionamento melhor. E aí, claro, é a própria conferência que vai se posicionar a partir daquilo que a gente oferece enquanto analista, cientista político e gente que tem fé e compromisso com a Igreja dos Pobres. E a partir daí, um Congresso Nacional poderosamente fraco, porque fechado à sociedade. O excesso de protagonismo na Câmara, liderado por quem?
Eduardo Cunha. Você sabe do que Eduardo Cunha é acusado, gente? Da morte do PC Farias. Sabe aquela morte que falou que a namorada tinha matado? Pois tudo, as alegações levam. Cunha era o vice-tesoureiro depois do PC Farias. Essa ratazana vem se criando, comendo a sujeira da política desde aquele período até hoje. Ele foi escolhido para fazer o servicinho e só foi afastado depois que cumpriu. Porque depois que faz o serviço, o que é? Descartado. E está aí agora querendo se agarrar para não cair do poder. E ele controla uma das maiores bancadas dentro do Congresso Nacional. Sabe como que ele se tornou presidente da Câmara? Oferecendo proteção para quem estava denunciado por corrupção. Então, o nosso país precisa ser passado a limpo. Mas precisa ser passado a limpo por formas democráticas da nossa população. E não por violência ou por um desespero e abandono total da política. A Agenda Brasil, que o Renan Calheiros propôs no Senado, é um acordo por cima que põe o povo para pagar a conta. E do outro lado, toda a politização do judiciário, Gilmar Mendes, que atua como um militante do PSDB no Supremo Tribunal Federal, né? Foi Gilson que me perguntava, alguém me perguntava sobre o Supremo. Parece um barco à deriva, à mercê das pressões que estão aí colocadas. Poucas âncoras nós podemos ter ali. E seria um lugar de porto seguro para a democracia brasileira. Mas tem medo de se posicionar. Ou quem dera um pouquinho das gotas de sangue de Francisco, né? Nesses juízes brasileiros, na perspectiva de que a justiça fosse feita. E não como faz o próprio juiz Moro, que está aplicando no Brasil o que foi as operações Mãos Limpas na Itália. Eu conversava com a irmã Teresa Apostolinas, sobre isso, que é desconstrução da política e os vazamentos seletivos como parte do processo de espetacularização da política brasileira. Então aqui nós temos muito que aprofundar e conversar para a gente entender o que está acontecendo. Mas não temos só notícia ruim não, viu gente? Ainda bem, Daniel, pelo amor de Deus. Você estava como um profeta da desgraça aqui, só falando coisa ruim. Não, nós temos também, vamos ler juntos novidades no horizonte? Fim do financiamento de empresas em campanhas eleitorais e criação da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. E aqui eu já quero fazer uma primeira divulgação para vocês poderem... A irmã Geralda queria fazer um encaminhamento, mas vamos ver como é que a gente faz. Eu trouxe aqui para vocês... Aí, está quentinha. Saiu agora a cartilha para as eleições municipais. Olha o nome da cartilha. Eleições Municipais 2016, resgatar a dignidade da política. São 7 ciclos bíblicos. E aí eu tive uma participação direta também nessa confecção. Está sendo distribuído pelo CPP, Centro Pastoral Popular, que fica em Goiânia, na contracapa tem. Eu trouxe 40 para distribuir. O que eu preciso é que quem pegar apenas preencha lá o cadastro direitinho, porque eu tenho que prestar contas para quem me doou. Eu falei que ia trazer para cá, para a gente poder discutir, porque essa grande conquista que foi feita para as eleições municipais agora, ninguém nem está sabendo. E vamos fazer uma segunda cartilha depois sobre como combater o Caixa 2, justamente para que nós tenhamos uma renovação da política a partir das eleições municipais. Então a gente precisa que a gente possa. Mas, Daniel, dá para acreditar? Exige muito discernimento nosso. Nós temos que separar o joio do trigo. E nós temos feito todo um esforço para que nós possamos ter cada vez mais estimulação de gente que seja das nossas comunidades. Tudo que nós construímos não está perdido. Muita coisa foi feita nesse país. Agora, o que eles tentam? Baixar a estima do nosso povo brasileiro. Isso a gente não aceita. Nós temos que manter a nossa altivez e valorizar, com críticas que sempre fizemos enquanto Igreja Católica no Brasil, a condução e a promiscuidade do poder. Mas isso que se faz no Brasil sempre se fez. Por que agora coloca toda a conta apenas para um partido pagar? Nós temos que ter consciência crítica e saber separar nas eleições aquilo que tem construção com dignidade e aquilo que não tem. É fácil, é simples? Não é. Mas temos que colocar nossa cabeça para pensar e os olhos para fazer o discernimento. E depois, a Frente Brasil Popular, e a gente tem estimulado que as pessoas participem, porque daqui que está vindo a renovação
para a política brasileira, da resistência que o povo está fazendo para retomar nossa própria soberania. Avancemos. E como é que estamos de tempo aí? Temos um tempinho agora? Porque agora eu não aceito falar sem esse contrabando aí. Que isso, Daniel? Contrabandista aqui? É porque toda palestra que eu tenho que falar do Papa Francisco. Vocês aceitam? Sim. Que bom, né? Quem é que ia pensar que a Igreja Católica ia ter essa grande renovação aqui? Pouca gente. Pois nós estamos vivendo a primavera da Igreja Católica no mundo. Aproveitemos isso. Aproveitemos isso. Eu vivi tanto tempo no exílio pela minha formação, eu fui o primeiro secretário nacional da Pastoral da Juventude. Em 1990, quem fez meu envio foi D. Helder Câmara. Morram de inveja. Morram de inveja. Desculpa a minha gaiatice. E depois, com quem que fui trabalhar lá na CNBB, adivinhem? D. Luciano Mendes. Morram de inveja de novo. Morram de inveja. Então, eu convivi com os santos, viu, minha gente? E depois, eu tenho uma bata que eu comprei na Bolívia, no encontro do Papa Francisco com os movimentos sociais, que foi abençoada comigo também. Então, como eu estou sem bata hoje, boliviana, mas eu estou aqui, então fui abençoado. Quem quiser uma benção, é só me abraçar, que já sai com a benção do Francisco. Proselitismo, Daniel? Não, carência afetiva mesmo, para a gente poder estar aí junto, né, fazendo. Por que eu quero animar vocês? Porque Papa Francisco é isso, gente. Essa aurora na igreja, que vem questionar profundamente tudo que a gente fazia antes. E eu digo para vocês, também eu como casado, nessa perspectiva, nós temos que mudar muita coisa. Lá em casa nós tínhamos 2 carros, vendemos um. Começamos a fazer coleta de água de chuva. Reduzimos a nossa conta de água à metade. Tem coisas que estão no nosso alcance para poder fazer, mas a gente não faz. A gente não quer mexer 1 milímetro com o nosso conforto, no dia a dia. E acha que as coisas vão mudar só por um desejo de discurso. Não muda. Misericórdia com o planeta. É isso que Papa Francisco tem pedido. E nessa perspectiva, nós estamos com risco, e eu digo para vocês, o que foi o crime ambiental de Mariana? A ganância pelo poder. Estivemos lá agora, de 2 a 5, a 4, deixa eu ver se está aqui, não, acho que está na minha mochila, no encontro brasileiro de diálogo dos movimentos populares com o Papa Francisco, encontro brasileiro. Sabe o que foi pego lá, a Samarco fazendo? Estava escavando o leito do Rio do Carmo, em Bento Rodrigues, para fazer uma nova barreira de contenção. Estão dizendo que isso tudo foi calculado, que o jeito mais barato para desocupar foi esse. E aí entram muitos crimes. Por quê? Dos 14 trabalhadores que morreram, 13 eram terceirizados. E na Câmara está para ser votada o quê? O projeto de terceirização. Mariana, a gente pode tirar várias consequências para tudo que a gente precisar fazer. Quem morreu, além dos trabalhadores? Idosos e as crianças. Todos eles têm nome, têm idade, tinham vida. Não deixaram que nós fizéssemos uma manifestação lá em Bento Rodrigues. Nós descemos para outro município, outro distrito de Mariana atingido. Fomos para Paracatu de Baixo. 60 quilômetros aonde aconteceu a ruptura. 60. Sabe que volume tinha de lama? 12 metros. Nas casas, 1,80 m, 2 metros. Ou seja, até o teto delas está lá. Tem mais de 7 meses que aconteceu. Tem gente que nunca mais voltou para casa para pegar uma muda de roupa. Vocês sabiam disso? Isso não aparece na Rede Globo. Quem quiser depois, eu tenho no meu celular algumas imagens que nós tiramos. O desespero do pai, nós conversamos com um grupo de 3 atingidos que voltaram lá conosco. O desespero dele para tirar os filhos, a filha dele, na escola.
E a professora não deixava. O que a professora alegava? Se tivesse acontecido alguma coisa, a empresa já teria ligado para nós. E quase que 40 crianças, além da professora, também iam ser mortos. Quem salvou o povo? O povo. Ele revela a que ponto chegou essa destruição e considerar o planeta apenas matéria-prima. Eu sou do Vale do Rio Doce. O Vale do Rio Doce não tem essa parte da pasta aí mais avermelhada? É dessa cor que está o Rio Doce. A Samarco continua lançando os resíduos no Rio Doce até hoje. Não parou. Mas ninguém sabe disso. Então nós temos que denunciar, e por isso que do Encontro Brasileiro nós temos uma carta convidando o Papa Francisco para, na vinda dele o ano que vem, para comemorar os 300 anos de Aparecida, ele também dê uma passadinha em Mariana, e estamos propondo que ele faça o 3º Encontro Mundial de Diálogo dos Movimentos Populares com o Papa Francisco, que luta pelos 3 T's, terra, trabalho e teto, em Mariana. Esse crime precisa ser denunciado. Depois disso, viajamos 9 horas até Resplendor. Fizemos a primeira romaria das águas e da terra das dioceses da Bacia do Rio Doce. Mais de 5.000 pessoas participaram. Não saiu uma linha nos meios de comunicação e nos jornais. Vocês precisam divulgar isso, meus irmãos e minhas irmãs. Quem está pedindo sou eu não. Essa questão foi posta pelo Papa Francisco. Quando ele, em junho de 2015, lançou a Laudato Si, lançou justamente para influenciar os rumos da COP21, que finalmente conseguiu chegar num acordo, que foi agora, em novembro último passado, assinado lá na ONU, que não vai ser colocado em prática se não houver mobilização dos povos em favor da vida no planeta. E aí ele denunciava justamente isso. O que está errado? O modelo tecnocrático, que não considera todos os seres vivos e vê a natureza apenas para ser explorada. E a crise do excessivo e ilimitado antropocentrismo. Qual é o nosso lugar na criação? Qual é o nosso papel? E propõe o quê? Ecologia integral. Propõe que a gente possa juntar o clamor dos pobres com o clamor da terra-mãe, que a gente chama em castelhano de Pachamama. Então o Papa Francisco tem sido hoje o profeta do planeta. E por isso que nós temos que nos deixar interpelar por esse chamamento. E é nessa trilha que os jovens querem estar também pensando. Estão imersos numa cultura consumista vazia que não leva a nada. E qual é o valor e o conteúdo do nosso anúncio? E nesse sentido, então, o Papa Francisco diz: por mais que nós tenhamos toda essa situação no planeta, eu tenho esperança. E é nesse sentido que a gente vai caminhar. Passemos à próxima. Conhecem um mundo assim, vocês? O contorno é esse que a gente está acostumado do mundo? Na verdade, vocês podem pesquisar na internet 8 mapas que vão mudar o seu jeito de ver o mundo. Pesquisam no Google. Mesmo esse mundo que está aí, que a gente aprendeu nos momentos de geografia, nos estudos, ele é uma visão do norte. Uma visão que minimiza o sul. Mas nós fomos educados concebendo o mundo com esse formato. Agora passa o próximo. O que está acontecendo? Ué, Daniel, o que você fez com o planeta? Aí são os países dimensionados segundo a concentração de riqueza no mundo. Dados do Banco Mundial de 2015. O que vocês percebem? Que países estão quase explodindo tanta gordura? Os do norte. E sugando de quem? Olha o que virou a África. Uma tripa. Entendem por que estão se refugiando na Europa? É isso que o Papa Francisco tem dito. O que eu fiz aqui foi simplesmente objetivar a fala que o Papa Francisco tem feito. É isso que a economia mundial tem produzido. Desigualdade, pobreza. As pessoas estão à busca do mínimo de condições para terem vida. Então,
É pesado o que eu estou dizendo aqui. Mas pesada é a realidade econômica mundial. Nós temos um desafio enorme. E é nesse caminho que a gente precisa, então, pensar que às vezes se sente impotente diante disso. Mas esse é o planeta que nós estamos deixando. E por isso que, se na animação vocacional a gente não for capaz de gerar esperança, quem que a gente vai trazer para uma vida estruturada de vida religiosa? Então é nessa perspectiva que a gente precisa pensar. Será que a nossa comunidade expressa a preocupação com o planeta? Está lutando por mudanças generosas no mundo em que a gente vive? Ou está acomodado na linha do Maria vai com as outras, do José vai com os outros? Então é nessa profundidade que o Papa Francisco nos questiona. E aí ele nos dá diretrizes. Eu tenho aqui, quanto tempo? Uns 15 minutinhos agora? 20. Nós temos 2 caminhos. Eu tenho uma mensagem que o Papa Francisco me mandou para dar para vocês. E temos uma mensagem que Jesus Cristo mandou no Evangelho para dar para vocês. O que vocês querem? Eu sabia. Vamos lá então. Daniel, como é que a gente faz para curar o nosso Brasil de tudo que aconteceu? Aí é uma outra coisa dos meus 5 anos de Bíblia. Eu encontrei no Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, o caminho. Que eu digo, agora eu vou chamar Padre Juarez de caminho da misericórdia, viu? Vou atualizar. Nesse Evangelho, vocês conhecem esse Evangelho? Equivocadamente é chamado de Evangelho da multiplicação dos pães. Mas a Bíblia Pastoral e outras já dizem milagre da partilha, que é mais adequado para a história desse trecho. O que eu chamo a atenção? Primeiro, de onde que vinham os apóstolos? Eles vinham de quê? Da missão. Estavam cansados ou tranquilos? Jesus convida para o direito ao repouso semanal remunerado. Ou seja, convida para o lazer. Inclusive, quero entregar para vocês que as irmãs Pia Discípulos vão fazer uma festa de São João hoje à noite lá na casa delas, viu? Estou entregando. Ou seja, a gente tem direito a descansar também. A vida não é só trabalho, não. Mas o que acontece? Porque lá onde eles estavam, eles não tinham tempo nem para comer. E eles vão de metrô, de barco ou de ônibus? Não, Jesus e os seus vão de barco. E o povão? A pé. O povão chega antes ou depois? Quando Jesus vê aquele povão, o que fala? Meu Deus, vocês de novo? Fala a verdade, se não é essa vontade que a gente tem. Principalmente as freiras mais habituadas aí. Vamos falar a verdade, gente. A gente cansa. Quem é que não cansa? Mas Jesus, pelo contrário, o que fez? Eles pareciam o quê? Ovelhas sem pastor. E Jesus empolgou, igual o padre Gilson empolgou aqui de manhã com vocês, e foi falando, até que o pessoal desse um toque, como diz um bom paulista, ô meu. Paulista não fala assim, ô meu. A turma está com fome. Né? A turma está com fome. E o que eles propõem? Então, não é que eles eram insensíveis. Os apóstolos de Jesus tinham sensibilidade social. Perceberam, diferente de Jesus que estava empolgado falando, que o povo estava com fome. Mas qual foi a proposta? Manda esse povo embora. Comprar o que comer. Olha só, se virar nas leis do mercado. Jesus aceita? Manda o quê? Vocês mesmos de comer. Vou lá, no versículo 37. Vós mesmos dá-lhes de comer. Aí cai na outra prática nossa da vida religiosa e do laicato comprometido na Igreja Católica. Qual que é a prática? Devemos gastar meio ano de dinheiro, de salário, para dar de comer a toda essa gente? Que é o que a gente faz muito? O ativismo, o paternalismo, passa a mão na cabeça, faz pelo e para e não com o povo. E depois não deu certo. Claro que não vai dar certo. Não comprometer o povo com fazer, nunca vai dar certo.
Só dá, não adianta. É preciso fazer junto. Isso dá mais trabalho. E aí Jesus vai indicar, pode passar, o caminho. Versículo 38, vocês vão ler comigo. Jesus perguntou o quê? Ide. Eles foram ver e disseram que tinha quanto? Quem é bom em matemática aí, levanta o braço. 5 mais 2 é matemática básica, gente, credo. Que medo de eu fazer um algoritmo aqui. Só porque eu fiz engenharia elétrica e ciências contábeis, vocês ficam com medo de mim? Oh, snob. Vamos lá. 5 mais 2 dá quanto? 7. E 7 é qualquer número na Bíblia? Da perfeição, da suficiência. É juntar Deus, Pai, Filho e Espírito Santo com o quê? Com tudo que criou, a norte, a sul, a leste e a oeste. Assim que eu aprendi na catequese. Ou seja, a totalidade. Então tinha lá o suficiente. Olha que interessante. Vocês vão ver que aí está o remédio para a cultura política do Brasil. Em vez de desprezar o que o povo é e tem, o que Jesus manda? Valorizar. E por isso que a vida religiosa foi para a inserção. Foi para o meio do povo. Para descobrir o que o povo tinha de valor. De iniciativas, de experiência, de vida. Eles foram e viram que tinha suficiente. Mas estava repartido? Não. O que foi necessário? Então, vamos lá comigo vocês? Jesus mandou que todos se na relva verde. Ponto, até aí. Ou seja, quem senta para ser servido? É escravo? É filho, é filha, é herdeiro, é herdeira. Então nós temos que superar todo tipo de racismo, gente. Todo mundo tem que ser irmão. Todo mundo tem que ser colocado na mesa. Não é porque é de origem afro que tem que ficar a vida inteira servindo a mesa dos outros. Tem que ser colocado junto. E a partir daí então o que faz? Em grupos para a refeição. Todos se sentaram como? Em grupos de 100 e de 50. Como é que a gente vence o coronelismo? Com organização do povo. Não tem saída sozinho. Ou as nossas comunidades se unem, se organizam em frentes, ou não tem solução para o nosso país, não. Agora, basta a organização? Não. O que precisa? 41. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. O que ele fez? Ergueu os olhos aos céus e pronunciou a bênção. Até aí. Tem que ter espiritualidade. Tem que ter utopia. Tem que ter sonho. De uma sociedade para todos e todas. E aí a nossa riqueza da tradição judaico-cristã tem muitos elementos para essa igualdade que o padre Gilson falava. Isso é igualdade. Sonhar um mundo onde as pessoas possam se desenvolver na sua integralidade, as suas habilidades pessoais, a sua cultura artística, resgatar a sua própria identidade. É daí que vem a solução. E depois disso, partiu os pães e ia dando para quem? Para os discípulos, para que eles se distribuíssem. Ele não ficou fazendo igual um doido, tudo sozinho, igual a gente faz. Freira é um bicho danado, né, gente? Ou ser humano para fazer as coisas sozinho. Ah, Daniel, mas ninguém faz como eu. Realmente não faz igual você, faz melhor. Ó, Daniel! Tá pegando nosso pé, mas é porque eu conheço e eu amo. Eu fui criado comendo as sobrinhas de doce que ficava nas casas das irmãs vicentinas lá em Colatina. Uma vez por semana eu almoçava com elas, que ela pegava tudo que sobrava de restinho e colocava e eu devorava. Mas depois também tive que enxugar 30 quilos, né, gente? Depois eu ensino também como que vocês podem enxugar. Mas só para dizer isso, às vezes se mata de trabalhar, num ativismo danado, e a gente às vezes não consegue conceber que interpelação Deus nos faz. E o que Ele nos pede? O próprio Jesus, Ele delegou responsabilidades. Só acreditando que alguém vai fazer de um jeito próprio, que não é o meu, que a gente consegue romper com o autoritarismo. É aqui que é o exercício do poder.
Eu, na minha vida, tenho para mim trabalhar para ser substituído. É a única forma que eu tenho de ser feliz. Porque senão eu não aguento. O peso é muito grande. E eu preciso de muita gente para fazer a mudança do mundo. É só isso que eu quero. Só transformar o Brasil e o mundo inteiro. É só esse pequenino sonho que eu alimento. Depois, o que aconteceu? Só alguns comeram? Não. 42. Vocês comigo? Todos comeram e ficaram. As mulheres, inclusive, viu, gente? Apesar de não ser contada, as mulheres também. É só assim que a gente vence o machismo. Dando efetiva condição para que todos tenham a possibilidade de acessar as condições para isso. Finalmente. E ainda encheram quanto? 12 cestos. Olha a preocupação ecológica aí. Isso é uma negação do consumismo. E aí a gente tem o quê? 3 mais 4 dá quanto? Presta atenção. E 3 vezes 4? Então o número 12 também tem 12 tribos de Israel, 12 meses do ano. Ou seja, quando a gente dá, a gente faz, e a gente sabe disso. Na casa das apostolinas é assim. Se todo mundo chega junto para comer, todo mundo come. Agora, se uma chegar depois, a própria da Lucivane, que ficou trabalhando, não come nada. Que isso, Daniel? Falando da irmã Suzana, da irmã Tereza. Mas só para dizer que na casa da gente é assim, né? Quando todo mundo come junto, dá para todo mundo e sobra. Agora, se a mãe não guardar para o filho que chega depois do serviço, ele fica sem comer. Essa experiência da partilha é sempre um desafio para nós. Pois, resumindo, pode passar a próxima lâmina? Olha aí, a cola é essa, viu, gente? Se aquilo eu aprendi na universidade, aqui eu aprendi com os pobres e na comunidade. É assim que a gente faz do Evangelho de Jesus. Esses são 7 remédios, Padre Juarez, homeopáticos, só para conversar com a tradição do nosso irmão JB, que é justamente que pode fazer com que a gente supere as mazelas da história política e social do Brasil. Isso tem que ser remédio para nós também, para a gente poder então fazer essa cura. Só que nós temos um ótimo médico agora. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio, operário, é negro, é latino, jovem, mulher, lavrador e menor. Canta, Francisco, com a voz dos pobres, tudo o que aprendestes a contar. Canta novo sonho, sonho de menino. O ensaio foi bom, depois a gente canta para valer. O que eu estou propondo com isso? Cada um desses elementos aqui, nós vamos ver na prática de Papa Francisco. E agora eu passo... Acabou? Ainda não, né? Opa, que bom. O tempo está rendendo hoje. A reza de vocês está ajudando. Primeira coisa. Vocês souberam que tentaram matar o Papa Francisco em janeiro de 2015? Se não souberam, saibam. Tentaram matar o Papa Francisco em janeiro. Por isso que logo depois, em fevereiro, ele disse que talvez não vivesse muito tempo. O que ele pediu para nós? E ele pediu, e sempre pede, e aqui eu quero pedir também. E eu, além das rezas todas, eu partilhei com o Padre Carlos e as irmãs a vida de oração que nós temos enquanto família. Além de toda a reza que eu faço, da liturgia diária, das coisas que são do ofício divino das comunidades, com a família, eu passei a rezar 1/3 por dia a mais pelo Papa Francisco. Pode ser bobagem, não é. É a nossa fé, é a fé do nosso povo, e nós somos devotos em casa, eu e a esposa, de Nossa Senhora das Graças. Ô molezinha porreta essa, viu, gente? É graça sobre graças. É uma novena emendada na outra. E a lista lá está grande, mas não sabe só pedir não, a gente agradece também. E eu rezo pelas coisas do Brasil, eu rezo pelo Papa Francisco, porque graças a Deus eu tenho com simplicidade o que eu preciso para a minha dignidade e da minha família. Então a gente vai caminhando desse jeito. E por isso que eu quero trazer para vocês. Tudo isso aqui é o resumo do que estava na leitura. Só que de forma organizada. E que se vocês puderem fazer um quadro
e eu deixei aí um texto de 23 páginas de um artigo que eu publiquei numa revista da PUC Minas, de análise de conjuntura, um livro que vocês podem conseguir pelo correio também, gratuitamente. E vocês têm aí em PDF. Eu deixei salvo. Depois, Padre Rubens, coloca também no CD, não sei como é que vocês vão fazer. Pode enviar, porque conhecimento produzido é para ser divulgado. E aí a gente vai para a mensagem do Papa Francisco. Vamos lá? Mensagem do Papa Francisco quando? Julho de 2015. Primeira coisa que ele pediu para nós. Todos juntos comigo? Não se apequenem. A solução para os grandes problemas do mundo será a obra de quem vive outra lógica. Vocês sabem quem mais tem qualidade de vida no planeta? As freiras. Não sabem disso não, gente? Pensei que era uma coisa corrente com vocês. Se vocês têm algum motivo para animar o pessoal a entrar na vida religiosa, usem esse. Por quê? Por conta da regularidade, dos horários e da alimentação. As freiras que negam o agrotóxico vivem mais ainda. Mas por que eu estou dizendo isso? Para que a gente possa perceber que às vezes nós temos práticas que a gente acha que é só a nossa tribo que faz. Mas é muito importante que as pessoas saibam disso. O que o Papa Francisco falava? Quem descobriu a riqueza do lixo? Foram os cientistas na universidade? Quem foi, gente? Catadores. Catadoras. É quem vive outra lógica. É isso que a salvação do planeta não vai vir da cabeça da matriz europeia, não. Vai vir de uma coisa chamada bem viver, que nós do Movimento Nacional Fé e Política, há mais de uma década temos teimado em fazer os encontros nacionais sobre esse tema. Mas que tem gente que não entende o que é isso. Procurem saber sobre o que é isso que eu estou falando. Bem viver. O pensamento fragmentado, fruto da modernidade, está nos levando para o buraco. Para considerar a natureza só matéria-prima. Não tem solução por ali. Então, valorizem o que a gente faz. Acreditem no que a gente faz. Insistam. Sejam persistentes. Teimosos e teimosas. É isso que ele está pedindo. Segundo, aqui agora eu vou deitar o cabelo. É pouco, mas eu vou. Vamos lá, observem quem? Se eu tivesse combinado com o Padre Gilson, não tinha dado tão certo. Isso eu ouvi do Papa Francisco, viu, gente? Se vocês baixarem o discurso dele, só tem um dos exemplos. Lá, ele falou em 3. 3 exemplos. Maria sabia o quê? Transformar situações adversas em... Quem conhece curral de boi ou de vaca aqui? Levanta a mão. Nossa, todo mundo passou. Vamos lá. E é um lugar cheiroso ou fedido? Vamos falar a verdade? Ah, não, lembra a questão da natureza. Ah, vá contar poesia fiada para outro canto, né? O que Maria faz? Transforma um curral, porque a gente romantiza o evangelho no lugar mais acolhedor para quem? Para o menino Jesus. Se fosse outro, talvez uma religiosa ou um religioso, um padre que veio da Venezuela, que cuida do seminarista lá em Palma. Oh. Ai, meu Deus, de novo esse negócio, Safira, esse negócio não anda. Ia ficar só na queixa. É claro que a gente tem que denunciar o que está errado no SUS. Mas nós temos que ir além. Nós temos que ser capazes de ser proativos também. Maria faz isso. Depois, ela transforma. Vocês sabiam que ela aceitou ser mãe sem combinar com José? Sem estar casadinha com papel passado? E que ele nem sabia disso. Sabe qual era o preço disso naquele tempo? Pedrada. Apedrejamento. Maria disse seu sim incondicional. O pessoal até diz que ela disse uma marca de carro, Fiat, né? Que é o sim incondicional, né? Mas o que é isso? Falando justamente, ela transformou o risco de ser apedrejada em quê? Em serviço. Para quem? Para sua prima Isabel. Que ninguém acreditava que era possível de gerar vida. E gerou quem? O que nós comemoramos ontem, né? São João Batista.
Terceiro exemplo que o Papa Francisco deu: bodas de Caná. Essa é mais divulgada. Jesus dá uma respostão para ela, não é isso? Mulher, o que tem a ver com isso? Falei, tudo. É porque o Evangelho não colocou tudo, né? Mas enfim, o que ela fala? Fazei tudo o que ele vos disser. Tem certeza que ele não vai deixar sem resposta um problema do povo. E aí ele vai... Gente, outro dia eu estava calculando, é vinho pra caramba o tanto de alegria que ele trouxe para aquela família que tinha sofrido aquela perda naquele momento. Então, é isso, gente. A espiritualidade mariana é o que o Papa Francisco invocou para nós que somos da América Latina, para animar o nosso caminho vocacional. É por aí que a gente pode. Muita coisa que está acontecendo a gente pode reverter em possibilidade de construir uma experiência de transformação na nossa própria vida religiosa. Mas se a gente só vê o ruim, a gente não vai conseguir ver a ação de Deus e do Espírito de Deus nas coisas que estão acontecendo. E finalmente, olha as 3 missãozinhas que o Papa Francisco deixou para nós. Vamos lá, vocês? Promovam uma economia que garanta vida digna para o povo. Lutem pelos 3 T's, que são terra, teto e trabalho. Depois, unam comunidades e nações no caminho da justiça e da paz. Cuidado com... Foi o Papa quem falou, sem combinar comigo, viu, gente? Só um Papa latino-americano poderia falar em colonialismo, porque ele entende que é soberania de um país. E sabe que atenção que ele chamou para isso? Com os meios de comunicação. Esse discurso está disponível na internet e pode ser baixado, mas também tem um livrinho de bolso da CNBB, a 3 e pouquinho, que vocês podem também pedir para adquirir. Vale a pena a meditação sobre ele. E terceiro, cuidem da vida no planeta. O clamor da terra se junta ao clamor dos pobres. Isso aqui é uma síntese. Eu escrevi depois um artigo de 2 pagininhas comentando um pouco mais sobre isso. Mas está aí, a tarefa de mudar a economia é o Papa que está pedindo para nós. Enquanto religiosos, não temos nada a ver com isso? Temos sim. A tarefa de unir as comunidades, qualquer coisa serve para gerar discussão na comunidade. Por qualquer coisa a gente racha, qualquer coisa a gente briga entre em casa. Quem está pedindo? Entre em concórdia. Procure saber aquilo que une vocês. Não vamos fazer animação vocacional não, senão a gente vai perder vocação para os outros. Bobagem. Então a gente precisa se juntar para fazer as coisas. E terceiro, nós não podemos deixar mais essa questão ambiental separada da questão social. As coisas têm que estar juntas. Daí, gente, nós temos uma série de consequências para a animação vocacional. A nossa animação vocacional não pode ser alienada. Ela tem que ajudar a fazer com que os jovens assumam com generosidade toda essa tarefa que o Papa Francisco está dando para nós. E eu concordo com o Padre Gilson. Hoje o maior animador vocacional se chama Papa Francisco. Eu, quando estava na gestão pública, eu sempre passava desapercebido, que eu lidava com os pobres, o pessoal pensava que eu catingava, né? Porque eu lidava com os pobres. Mas depois do Papa Francisco, todo mundo vinha porque eu estava naquele ambiente, mas todo mundo sabe da minha identidade como cristão. E vinham conversar comigo sobre o Papa Francisco. Eu fiquei muito feliz. Final de semana passada eu estava em São José dos Campos, e na avaliação as pessoas falaram: Daniel, você falando do Papa Francisco, parece que ele ficou uma pessoa íntima de nós. Nós temos que ser uma igreja assim. Uma igreja que chega junto. Uma igreja que diz o nome da pessoa. E a partir daí convida para um caminho coletivo. Então, aí tem a minha vida toda, viu, gente? É só isso que eu quis partilhar com vocês. É o caminho que eu tenho feito, são as buscas que a gente tem enquanto Jussara, Juzinha, Isabela, na comunidade lá, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, nos meus mais de 20 anos de professor como psicodramatista. É isso que tem me animado ultimamente. E eu tenho esperança. Então, à tarde, nós vamos ter oportunidade de mergulhar, nós vamos combinar direitinho quais serão as perguntas dos trabalhos de grupo, mas fundamentalmente, nós queremos que vocês ajudem a traduzir. Como é que a gente traduz tudo isso e todos esses caminhos
tanto do Papa Francisco como do Evangelho, na perspectiva da misericórdia. Misericórdia é amor doado. E não tem amor sem ação. Por isso que eu tive muita identidade com todo o conteúdo teológico que Padre Justo trouxe anteriormente. Não adianta ser só discurso. A nossa amiga lá do Distrito Federal sabe muito bem o que é ter lá 2 centros de convivência com filhos e filhas de catadores. São coisas concretas que ou a gente faz ou não acontecem. Nós temos muita possibilidade. E é com essa alegria que eu quero terminar então cantando com vocês. Como é que a gente vai cantar agora? Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, a glória e louvor, todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo